Ricardo, um milionário acostumado a controlar sua vida, sai para um jantar especial com sua namorada, Sofia. No entanto, ao chegar ao luxuoso restaurante, ele é tomado pelo choque ao descobrir que a dona do lugar é Adriana, a mulher que ele abandonou anos atrás. O reencontro inesperado desperta segredos do passado, forçando Ricardo a encarar as consequências de suas escolhas. Ricardo observava Sofia com um sorriso satisfeito enquanto o garçom enchia suas taças com um vinho caríssimo. O restaurante era sofisticado, o tipo de lugar que ele costumava frequentar para impressionar. O ambiente luxuoso, a iluminação suave e a música ao fundo criavam o clima perfeito para uma noite especial. Ele queria que Sofia percebesse o quanto ele era bem-sucedido, o quanto podia oferecer um mundo de luxo e conforto. Sofia sorriu e ergueu a taça, brindando ao sucesso e ao momento. Ela era uma mulher linda, de traços refinados, e parecia encantada com o lugar. Ricardo gostava de ver esse brilho nos olhos dela, a admiração que lhe dedicava. Você sempre sabe escolher os melhores lugares. É por isso que adoro sair com você. Ele sorriu com arrogância. Nada menos que o melhor, Sofia. Eu sei exatamente o que impressiona uma mulher como você. Ela riu, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Ricardo sentia que tinha controle sobre a situação, como sempre teve. Mas esse controle se desfez no instante em que uma voz conhecida chamou sua atenção. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso restaurante. Espero que tenham uma excelente experiência. Ricardo sentiu o corpo enrijecer. A voz feminina tinha um tom suave, mas a firmeza escondia algo mais profundo. Ele ergueu os olhos e se deparou com uma visão que nunca esperaria encontrar ali. Diante dele estava Adriana, sua ex-esposa. A mulher que ele abandonou sem explicação anos atrás. Ela estava diferente, mais madura, mais confiante. O vestido elegante e a postura impecável mostravam que ela não era mais a garota que ele deixou para trás. Sofia, alheia ao choque de Ricardo, sorriu educadamente. Este restaurante é realmente maravilhoso. Você é a gerente? Adriana manteve o olhar fixo em Ricardo antes de responder. Sou a dona. O mundo de Ricardo pareceu girar. Ele sentiu um nó no estômago, como se algo dentro dele estivesse prestes a desmoronar. Como isso era possível? Ele a havia deixado sem nada, sem sequer olhar para trás. Como ela poderia estar ali agora, diante dele, como proprietária de um dos restaurantes mais sofisticados da cidade? Ele tentou recuperar a compostura, mas sua mente fervilhava de perguntas. Adriana, por outro lado, parecia no controle. O olhar dela era intenso, avaliador, mas não demonstrava a dor ou a vulnerabilidade que ele esperava. Ricardo, que surpresa te ver aqui. Espero que a comida esteja à altura do seu gosto refinado. O tom dela era cortês, mas carregava uma pontada de ironia. Ele percebeu. Sofia, por outro lado, apenas sorriu, sem entender a tensão no ar. Vocês se conhecem? Adriana manteve o olhar fixo em Ricardo antes de responder. Sim. Já fomos casados. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia piscou, surpresa, olhando de um para o outro. Ricardo sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. A noite perfeita que ele planejava desmoronava diante dele, e Adriana estava no centro disso. O que ele não sabia era que aquela noite seria apenas o começo. Ricardo não conseguia desviar os olhos de Adriana. Seu peito subia e descia de maneira irregular, enquanto tentava processar o que acabou de ouvir. Ex-esposa. A palavra soou quase como um golpe, principalmente porque ele jamais imaginou que voltaria a vê-la, muito menos em uma posição como aquela. Sofia olhou para ele com um misto de curiosidade e surpresa. Você nunca me disse que foi casado, Ricardo. Ele engoliu seco e forçou um sorriso tenso. Não era algo relevante. Adriana ergueu a sobrancelha, um brilho afiado nos olhos. Claro que não era. Afinal, algumas pessoas preferem deixar o passado para trás de maneira conveniente.
Ricardo sentiu o impacto daquelas palavras como um soco. Sofia continuava olhando para ele, esperando alguma explicação, mas Adriana parecia se divertir com o desconforto dele. Parabéns pelo restaurante, Adriana. Parece que você tem se saído muito bem. Ela cruzou os braços, mantendo a postura impecável. Sim, tive que aprender a me virar sozinha. Não foi fácil, mas algumas experiências ensinam muito sobre a vida. Sofia sorriu educadamente, tentando aliviar a tensão. Bem, parece um lugar maravilhoso. Estou ansiosa para experimentar a comida. Adriana manteve a expressão serena. Fico feliz em saber disso. Espero que gostem. Se precisarem de algo, estou à disposição. Ela se afastou com elegância, deixando Ricardo imóvel na cadeira. O impacto daquele encontro ainda pulsava dentro dele, e Sofia não demorou a perceber seu desconforto. Então, quer me explicar por que nunca mencionou essa parte da sua vida? Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Não achei que fosse necessário. Foi há muito tempo, não tem importância agora. Sofia inclinou a cabeça, avaliando-o. Se não tem importância, por que parece tão abalado? Ricardo pegou a taça de vinho e tomou um longo gole, tentando recuperar a compostura. Não estava abalado. Estava confuso. A mulher que ele abandonou sem nada agora era dona de um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. Como isso aconteceu? Como ela conseguiu? Ele olhou na direção de Adriana. Ela caminhava pelo salão com naturalidade, cumprimentando clientes, dando instruções aos funcionários. Não havia hesitação, não havia fraqueza. Era uma mulher diferente da que ele conheceu. Sofia suspirou e recostou-se na cadeira. Bom, espero que esse jantar não seja arruinado pelo seu passado. Ele forçou um sorriso. Claro que não. Mas, no fundo, sabia que nada naquela noite seria como ele planejava. Algo estava prestes a mudar, e Ricardo não gostava de perder o controle. Ricardo tentou se concentrar no jantar, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que seus olhos encontravam Adriana circulando pelo restaurante, ele sentia um aperto no peito. Como ela conseguiu erguer algo tão grandioso sozinha? Ele não podia negar que se sentia intrigado e, mais do que isso, incomodado. Sofia, por outro lado, parecia decidida a ignorar a tensão e a focar na comida. Ela saboreava os pratos, elogiava o ambiente e tentava envolver Ricardo na conversa. Mas ele estava distante, perdido em pensamentos sobre o passado que voltava para assombrá-lo. Foi então que Adriana retornou à mesa, com uma expressão serena, mas um olhar carregado de algo que ele não conseguia definir. Sua voz saiu calma, porém firme. Espero que estejam gostando da comida. Sofia sorriu educadamente. Está maravilhosa. Você realmente tem muito talento. Adriana agradeceu, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo. Ele percebeu que ela queria dizer algo mais, e o silêncio entre eles se tornou pesado. Por fim, Adriana respirou fundo e soltou as palavras que mudariam tudo. Ricardo, acho que você deveria saber. Quando você me deixou, eu estava grávida. O mundo pareceu parar. O barulho do restaurante desapareceu, as conversas ao redor se tornaram murmúrios distantes. Ele piscou, como se tivesse ouvido errado. Grávida. O impacto da palavra fez seu estômago revirar. Sua mente lutava para processar aquilo. Como assim? Ele sempre acreditou que tinha deixado Adriana para trás sem qualquer laço, sem nenhuma consequência. Mas agora ela estava diante dele, revelando algo que ele nunca poderia ter imaginado. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Ricardo, você tem um filho? Ele abriu a boca, mas nada saiu. O ar pareceu faltar. Não sabia como responder porque nem ele mesmo conseguia acreditar no que acabou de ouvir. Adriana manteve-se firme, sem demonstrar emoção. Sim. E agora você sabe.
A mesa ficou em silêncio. Ricardo sentiu o peso da revelação se espalhar pelo corpo. Um filho. Ele abandonou Adriana quando ela mais precisava. E agora, anos depois, ele descobria que tinha um herdeiro. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Onde está essa criança? Adriana cruzou os braços, avaliando-o. Isso não te diz respeito. Ele sentiu a raiva crescer. Como não? Se eu tenho um filho, tenho o direito de saber sobre ele. Adriana sorriu de forma amarga. Direito? Você perdeu esse direito quando me deixou sem olhar para trás. Sofia olhava de um para o outro, tentando absorver tudo. Ricardo não sabia o que sentir. Raiva, arrependimento, choque. Mas uma coisa era certa e nada mais seria como antes. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ricardo sentia seu peito apertar, os olhos fixos em Adriana, tentando encontrar nela qualquer resquício da mulher que um dia ele conheceu. Mas ali, diante dele, estava alguém completamente diferente. Ele não sabia como reagir. Um filho. Algo que nunca passou por sua cabeça. Sofia pigarreou, desconfortável. Isso é inesperado. Ela olhou para Ricardo, esperando uma reação, mas ele continuava paralisado. Adriana manteve-se firme, observando-o sem desviar o olhar. Eu não queria que você soubesse, Ricardo. Não queria que entrasse na vida do meu filho depois de tanto tempo. Mas achei que, diante das circunstâncias, deveria ser honesta. Ele finalmente conseguiu falar, a voz mais áspera do que pretendia. Quantos anos ele tem? Adriana estreitou os olhos. O suficiente para entender que não precisa de um pai como você. As palavras o atingiram em cheio. Ele cerrou os punhos sobre a mesa, tentando conter a fúria e a culpa que se misturavam dentro dele. Você não pode simplesmente decidir isso sozinha. Eu tenho o direito. Direito? Adriana soltou uma risada fria. Você perdeu esse direito no dia em que me deixou sem sequer uma explicação. Você sequer pensou em como eu ficaria? Em como sobreviveria? Ricardo passou a mão pelo rosto, frustrado. Ele queria responder, dizer algo que pudesse mudar aquela situação, mas sabia que Adriana tinha razão. Ele a deixou sem olhar para trás, sem se preocupar com as consequências. Mas nunca soube da gravidez. Nunca teria feito isso se soubesse. Sofia ajeitou-se na cadeira, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Ricardo, talvez devêssemos conversar sobre isso depois. Adriana cruzou os braços. Não há mais nada a conversar. Eu disse o que precisava. Vocês podem terminar o jantar tranquilamente, mas saibam que isso não muda nada. Ela se virou para sair, mas Ricardo segurou seu pulso, sentindo o calor da pele dela sob seus dedos. Me diz o nome dele. Adriana hesitou por um segundo antes de puxar a mão. Gabriel. O nome ecoou na mente de Ricardo como um trovão. Ele sentiu algo apertar seu coração, um peso novo que ele nunca havia carregado. Um filho. Um nome. Uma vida da qual ele não fazia parte. Adriana se afastou sem olhar para trás. Ricardo recostou-se na cadeira, sentindo o peso da revelação desmoronar sobre ele. Pela primeira vez em anos, ele percebeu que talvez tivesse perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ricardo passou a noite em claro. Depois do jantar, Sofia tentou conversar, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. O nome Gabriel ecoava em sua mente como um lembrete constante do que ele havia perdido. Ele não sabia como reagir. Nunca quis ser pai, mas agora que sabia da existência do filho, algo dentro dele parecia mudar. Na manhã seguinte, ele decidiu que precisava ver Adriana novamente. Precisava entender mais, precisava saber sobre Gabriel. Chegou ao restaurante pouco antes da abertura e esperou do lado de fora até que a viu chegando. Ela parou ao vê-lo,
os olhos estreitando-se de imediato. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Já conversamos. Você sabe o que precisava saber. Agora vá embora. Ricardo deu um passo à frente, ignorando a resistência dela. Eu sei que errei. Sei que te deixei de um jeito imperdoável. Mas eu não sabia que você estava grávida. Isso mudaria alguma coisa? Ela cruzou os braços. Você teria ficado? Teria assumido a responsabilidade? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Adriana riu sem humor exatamente. Você não era o tipo de homem que ficaria. Você queria liberdade, queria viver do seu jeito. E eu não era parte desse plano. Ricardo sentiu um aperto no peito. Eu quero conhecê-lo. Adriana balançou a cabeça. Não. Ele franziu a testa. Por quê? Eu sou o pai dele. Pai. Ela deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. Um pai está presente. Um pai cuida, se preocupa, apoia. Você não foi nada disso. Gabriel não precisa de você. Ricardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você não pode simplesmente apagar a minha existência. Adriana inspirou fundo, tentando conter a raiva. Você quer saber o que aconteceu depois que você foi embora? Eu fiquei sozinha, sem dinheiro, sem ninguém para me ajudar. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo enquanto minha barriga crescia. Passei noites sem dormir, preocupada com o futuro. Quando Gabriel nasceu, eu tive que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ele sentiu um nó na garganta. Eu não sabia. E isso justifica? Adriana balançou a cabeça. Você não estava lá, Ricardo. E agora quer aparecer e exigir direitos? Não funciona assim. Ele queria argumentar, mas sabia que ela estava certa. Mesmo assim, não podia aceitar ser excluído da vida de Gabriel sem ao menos tentar. O que eu posso fazer para mudar isso? Adriana o encarou por um longo momento antes de responder. Nada. Ela se virou e entrou no restaurante, deixando Ricardo parado ali, sentindo que talvez essa fosse a primeira vez em sua vida em que dinheiro, influência ou charme não poderiam resolver nada. Ricardo sentia o peso da rejeição de Adriana como um soco no estômago. Pela primeira vez em sua vida, ele não podia simplesmente resolver tudo com dinheiro ou influência. Ele voltou para casa sem rumo, os pensamentos girando em torno da mulher que havia deixado para trás e do filho que nunca conheceu. Sofia percebeu seu estado assim que ele entrou no apartamento. Você está assim desde ontem. Não acha que está se preocupando demais com algo que já passou? Ele passou a mão pelo rosto, irritado. Como você quer que eu ignore? Descobri que tenho um filho e que fui um completo irresponsável. Sofia cruzou os braços, avaliando-o. Se Adriana não quer que você se aproxime dele, talvez seja melhor respeitar. Ele se virou abruptamente. Não. Eu não posso simplesmente aceitar isso. Gabriel é meu filho. Eu tenho o direito de conhecê-lo. Sofia suspirou, visivelmente incomodada. E se ele já tiver um pai presente? Um padrasto? Alguém que realmente cuidou dele enquanto você vivia sua vida sem pensar no passado? Ricardo sentiu o estômago revirar. A possibilidade de outro homem ter assumido o papel de pai para Gabriel era algo que ele não havia considerado. Eu preciso descobrir. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo para conseguir informações. Contratou um investigador particular, mas Adriana era cuidadosa. Tudo o que descobriu foi que Gabriel tinha 6 anos e estudava em uma escola particular. Nenhuma foto recente, nenhuma pista sobre quem poderia estar na vida dele como figura paterna. Frustrado, Ricardo tomou uma decisão. Ele iria vê-lo pessoalmente. Não importava o que Adriana dissesse, ele precisava olhar nos olhos do filho e entender o que havia perdido.
Na manhã seguinte, estacionou perto da escola e esperou. Seu coração batia forte no peito enquanto observava as crianças saírem aos poucos. Então, finalmente, ele o viu. Gabriel tinha cabelos escuros, olhos expressivos e carregava uma mochila colorida nas costas. Ele ria enquanto conversava com um colega, a expressão cheia de vida. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Foi então que Adriana apareceu. Ela segurou a mão de Gabriel e se abaixou para falar com ele. O menino sorriu e a abraçou, como se ela fosse seu mundo inteiro. Ricardo sentiu um peso esmagador no peito. Ele queria se aproximar, queria dizer algo, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Adriana ergueu os olhos e o viu. O rosto dela imediatamente se fechou, e ela segurou Gabriel pela mão com mais firmeza. Sem hesitar, virou-se e seguiu na direção oposta, ignorando completamente sua presença. Ricardo ficou parado ali, observando enquanto mãe e filho se afastavam. Pela primeira vez, ele percebeu que não bastava querer fazer parte da vida de Gabriel. Ele teria que merecer. Ricardo voltou para casa sentindo um vazio que nunca experimentou antes. Pela primeira vez, o peso das suas ações parecia insuportável. Ele passou anos construindo sua fortuna, conquistando tudo o que queria, mas agora se via diante de algo que dinheiro nenhum poderia comprar: o amor e a confiança do próprio filho. Sofia percebeu seu estado assim que ele entrou no apartamento. Você foi até a escola, não foi? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a varanda, observando a cidade lá embaixo, tentando encontrar respostas que não vinham. Sofia cruzou os braços. Adriana tem razão em não querer que você se aproxime. Você não estava lá quando ele precisou. Ele virou-se, os olhos carregados de culpa e frustração. E isso significa que eu devo desistir? Significa que talvez seja tarde demais, Ricardo. Ele balançou a cabeça. Não pode ser tarde. Nos dias seguintes, Ricardo tentou encontrar uma maneira de se aproximar sem invadir o espaço de Adriana. Mas tudo parecia impossível. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer e exigir ser parte da vida de Gabriel. Foi então que tomou uma decisão. Na noite seguinte, voltou ao restaurante de Adriana. Não fez reserva. Apenas entrou e esperou que ela aparecesse. Quando finalmente a viu caminhando até ele, percebeu que sua expressão era de cansaço misturado com irritação. O que você quer agora? Ricardo respirou fundo. Eu não quero brigar, Adriana. Só quero entender. Ela cruzou os braços, esperando. Eu não sabia sobre Gabriel. Se eu soubesse, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela soltou um riso amargo. Diferentes? Você teria ficado por obrigação, mas sem realmente querer. Isso teria sido melhor? Ele hesitou. Eu teria feito o certo. O certo teria sido nunca me abandonar, Ricardo. Você não fez isso. E agora quer aparecer e se redimir? Não funciona assim. Ricardo baixou a cabeça. Sei que não posso voltar no tempo. Mas posso tentar agora. Adriana o encarou por um longo momento, avaliando se havia verdade em suas palavras. Então suspirou. Você realmente quer fazer parte da vida dele? Mais do que tudo. Então prove. Os olhos dele se arregalaram levemente. Como? Ela inclinou-se para a frente, mantendo o olhar fixo no dele. Você não vai vê-lo, não vai procurá-lo, não vai forçar nada. Se realmente quer ser pai, precisa aprender a ser alguém melhor primeiro. Ricardo engoliu em seco. O que eu preciso fazer? Isso é com você. Se um dia eu sentir que você realmente mudou, talvez eu permita que ele te conheça. Ela se afastou, deixando-o sozinho na mesa. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo percebeu que não bastava querer. Ele teria que provar, para Adriana e para si mesmo, que era um homem capaz de ser o pai que Gabriel merecia.
Os dias seguintes foram um teste de paciência para Ricardo. Ele queria agir, queria ver Gabriel, mas sabia que Adriana não permitiria nenhuma aproximação se ele não demonstrasse mudanças reais. E, pela primeira vez na vida, ele entendeu que não poderia simplesmente forçar uma situação a seu favor. Ele começou pelo que parecia mais difícil e olhar para si mesmo. Pela primeira vez, Ricardo revisitou seu passado sem as desculpas que sempre usou para justificar suas atitudes. Ele percebeu que, quando jovem, fugiu porque o casamento o assustava, porque não sabia lidar com sentimentos profundos, porque sempre acreditou que o mundo girava ao seu redor. Mas agora as coisas eram diferentes. Havia um filho envolvido, uma vida que ele havia ignorado sem nem saber. Sofia percebeu a mudança em seu comportamento. Nos primeiros dias, tentou incentivá-lo a esquecer, a seguir em frente, mas Ricardo se tornou mais introspectivo. Até que, certa noite, ela soltou um suspiro e disse o que estava guardando. Você não é mais o mesmo desde que descobriu sobre Gabriel. Ele olhou para ela, a mente em turbilhão. E isso te incomoda? O que me incomoda é que parece que estou competindo com algo que eu não posso vencer. Ricardo percebeu, naquele instante, que Sofia nunca entenderia. Eles viviam em mundos diferentes. Ele a amava? Talvez tenha pensado que sim. Mas agora percebia que, diante da verdade sobre seu filho, qualquer outro sentimento se tornava secundário. Você está terminando comigo? Sofia hesitou por um instante antes de responder. Acho que você já terminou conosco há muito tempo. Ela partiu naquela noite, sem discussões. Apenas uma despedida silenciosa que selava o fim de algo que nunca foi tão profundo quanto Ricardo imaginava. Nos meses seguintes, ele dedicou-se a algo que nunca havia considerado e a ajudar os outros. Investiu em projetos sociais, visitou abrigos para crianças carentes e começou a se envolver em iniciativas que faziam a diferença. Não queria apenas parecer um homem melhor. Queria ser um. Quando Adriana soube, não demonstrou surpresa. Então você resolveu ser generoso? Ele sorriu de leve. Resolvi ser alguém que meu filho teria orgulho de conhecer. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que havia um fio de confiança surgindo entre eles. Então talvez um dia ele possa conhecer você. Foi tudo o que ela disse antes de se virar e ir embora. Mas, para Ricardo, aquelas palavras significavam um futuro que ele jamais imaginou que poderia ter. E, dessa vez, ele estava disposto a esperar pelo tempo certo. Essa história nos ensina que algumas ações não podem ser desfeitas, mas sempre há espaço para a redenção. Ricardo acreditava que poderia simplesmente reivindicar seu lugar na vida de Gabriel, sem perceber que ser pai não é apenas um título, mas um compromisso construído ao longo do tempo. Ele teve que enfrentar o próprio passado, reconhecer seus erros e, acima de tudo, entender que mudanças verdadeiras não acontecem do dia para a noite. Adriana representa a força de quem foi abandonada, de quem não teve escolha a não ser seguir em frente. Ela não se permitiu ser uma vítima, mas construiu seu próprio caminho, criando um filho com amor e dedicação. Sua resistência não foi por vingança, mas para proteger Gabriel de alguém que, até então, nunca havia demonstrado ser digno de confiança. A história também mostra que o tempo perdido não pode ser recuperado, mas pode ser ressignificado. Ricardo teve que aprender que arrependimento não basta, que é preciso agir de forma diferente para provar que realmente mudou. Ele não recebeu o perdão de imediato, mas ele compreendeu que amar significa, muitas vezes, esperar e se tornar alguém melhor por aqueles que realmente importam. No final, a vida não lhe devolveu o passado, mas lhe ofereceu uma chance de construir um novo futuro. E essa, talvez, seja a lição mais valiosa: nunca é tarde para ser alguém de quem se possa ter orgulho. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!